Pronto. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade à nossa conversa da vez passada, em que tratávamos a respeito das reflexões de uma perspectiva social, política, que está presente na obra do Kardec, né? Ou seja, de que maneira essa perspectivação crítica do Kardec tende a nos trazer contribuições que eu considero superlativas, mas ao mesmo tempo significativas, com o propósito que é um propósito que não é uma coisa simples, ou seja, é o propósito de evidenciar que o Espiritismo, sobretudo na base kardeciana, ela se envolve de um compromisso não necessariamente, não, aliás, distante fundamentalmente de qualquer sentido ou viés alienante ou alienado. Gente, desculpa, acabei entrando rápido e esqueci de cumprimentar as pessoas. Olha que falta de carinho, é meu atropelo. Me perdoe, por favor. Boa noite a todos. Rude, Tereza, Ângela, Sidney, Anatólio, Marisa, Kátia, Rubens, Regina Célia, Yara, Ailton, Gabriel. Ai, duas amigas que estão com o nome, que não aparecem o nome, eu acabo esquecendo. Como é que é isso, meu Deus? Me perdoe, por favor. Boa noite a todos e desculpa de novo, mais uma vez, o atropelo da inconveniência. E a ideia nossa é tentar evidenciar superlativamente, né, de modo bastante concentrado, de que maneira em A Gênese do Kardec, né, nós vamos encontrar o fundamento de uma transformação fundamentalmente social, ou seja, de que maneira poderíamos, né, elencar na mensagem espírita uma base de consolidação de um Kardec que está dialogando com os propósitos do próprio século XIX. Isso, para nós, eu acho que não é pouca coisa, ou seja, quando a gente pensa, né, a figura de Allan Kardec e nela enxerga um intelectual ativo, proativo, participativo, engajado, quando você vai a sua perspectivação, sobretudo naquilo que está dado em A Gênese, capítulo 18, como eu vinha dizendo, teríamos de mensurar, né, e considerar fundamentalmente que é, como nós outros espíritas, ou o que nós outros espíritas estamos fazendo do legado proposto pelo kardecismo, ou seja, o que nós estamos fazendo, né, com essa perspectivação espírita. Será que realmente o que está dado no movimento espírita brasileiro se estabelece em consonância, né, em profundidade, em perspectivação com aquilo que realmente se evidencia nas suas obras basilares, nas suas obras referenciais? Eu digo isso porque, quando nós tratamos de conversar a respeito de espiritismo, o que se percebe é que se discute com muita recorrência a ideia de um espiritismo neutro. Lembram disso? Já falamos disso um pouco no nosso encontro anterior. De que maneira é isso? O espiritismo ele se mantém ausente, ou mesmo equidistante, ou mesmo indiferente, ou mesmo anódino, né, em relação às perspectivações propriamente é, politizadas, né, ou politizáveis do próprio referencial espírita. E a ideia nossa é tentar evidenciar que não é bem assim, ou seja, não é exatamente assim que deveríamos considerar, né, o que está dado nas suas bases mais fundacionais. Ou seja, o espiritismo é realmente neutro, distante,
indiferente, marcado por uma perspectiva que não corresponde, né, a um viés de consideração de lutas, de pesquisar a sociedade, de produzir uma análise que seja consentânea, crítica e de profundidade a respeito do que está dado no próprio mundo. Ou seja, qual é o diálogo possível e plausível para a gente pensar um mundo diverso do que ele é, né? De que maneira poderíamos pensar um Kardec, quando ele se tem, sobretudo, o século XIX, de que maneira ele está dialogando com as demandas do seu próprio tempo? Então, eu acho que isso também interessa, porque muitos, inclusive, estranhos ou distanciados desse tipo de enfoque ou de apreciação tendem a dizer, olha, lá no Estatuto da Sociedade Espírita Parisiense, nós vamos encontrar um Kardec se dizendo distante, né, ou avesso às questões políticas, né? E muitos esquecem que isso é um estatuto, que é um documento formal, que era inclusive necessário de se apresentar para o poder estabelecido, e quando eu digo aqui poder estabelecido, leia-se a ditadura de Napoleão III, a partir de 1850, 1852, em que, se não constasse isso lá no estatuto, simplesmente não poderia ocorrer reunião de ordem nenhuma. Então é por isso que o Kardec fez constar lá. Quando, no entanto, vamos à obra espírita, quando vamos, no entanto, à obra espírita, o que nós vamos encontrar? Que aquilo que o Kardec colocou no estatuto não está sendo respeitado por ele mesmo. Ele colocou isso no estatuto, claro, imagino que por uma obrigação formal, né, própria das demandas de uma sociedade de exceção, uma sociedade ditatorial, mas, ao mesmo tempo, o que nós vamos encontrar na própria obra do Espiritismo como um todo são reflexões o tempo inteiro, ou mais das vezes, né, ah, ocupado com a transformação do mundo. Ou seja, o Espiritismo se investe de um caráter, de um compromisso de transformação, né, das instituições, ainda um tanto quanto anquilosadas e engessadas, portanto, conservadoras do status quo, contra o qual o Kardec se investe. Então, a ideia de se pensar uma sociedade outra, diferente, é de se pensar um lugar onde a experiência da solidariedade, da igualdade e da liberdade entre os sujeitos alcançasse um ponto, digamos assim, considerável, com o propósito de se construir outras vias, outras alternativas. Então a gente encontra em A Gênese, lá no capítulo 18, lá no item 18, por exemplo, naquele texto sobre os sinais dos tempos, né, e o quadro social do futuro, nós vamos encontrar o Kardec dizendo, né, que, de modo inclusive inequívoco, que precisamos produzir abalos e transformações com o propósito de se alterar a paisagem social do mundo em que estamos dados a intervir, a interagir. É claro, não? Então precisaríamos construir novas vias, novos horizontes, novos, novas possibilidades mesmo de aberturas, com o propósito de se instigar, de se estimular um progresso moral que pudesse assegurar a felicidade dos homens sobre a terra. Isso é importante. O que o Kardec está dizendo lá no capítulo 18, agora no item 16, ele diz: só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar
entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Então ele está propondo, né, uma via com a ideia de se assegurar a felicidade dos homens sobre a terra. Percebam, ele não está propondo aqui um reino futuro. Ele não está propondo aqui uma via utópica. Ele está propondo feitos efetivos para a transformação de um mundo que estava, ou pelo menos assim ele também enxergava, como que distanciado ainda desse horizonte. É claro, então ele está propondo, precisamos viabilizar um progresso moral tal, né, que fosse capaz de assegurar a felicidade dos homens sobre a terra. E, para tanto, ele abre reflexões com o propósito de se estimular avanços sociais. Primeiramente, vencendo as barreiras entre os povos, então ele não tem aquela ótica nacionalista ufanista que acabou pegando muita força no Brasil, né? A gente vai encontrar, sobretudo nas obras espíritas, no Brasil da década de 40, 50, uma noção de um nacionalismo ufanista, que, aliás, o contexto histórico era a própria ditadura do Getúlio Vargas, e o Humberto de Campos foi uma dessas vozes que acabou viabilizando essa ideia de o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que não tem nada a ver com o que Kardec propõe. O Kardec nunca propôs essa ideia de um nacionalismo ufanista, e o Humberto de Campos propôs isso através deste livro, que estava numa pauta, inclusive, de um integralismo, né, fascista daquele período, daquela mesma época. Então, isso é bastante estranho. Já que, inclusive, o Kardec está propondo, diferente do Humberto de Campos, perdão, uma transposição com o propósito de se vencer as barreiras dos povos. Ao mesmo tempo, ele também propõe, como avanço social, uma aversão, uma recusa do preconceito de castas, dos antagonismos de seitas, ele está dizendo, em que ele diz que nós, outros seres humanos, deveríamos nos olharmos uns aos outros como irmãos. Isso é importante, irmãos. Consoante aquilo que outrora disse também Jesus, né? Já não vos chamo amigos, eu vos chamo irmãos. E ele vai dizer que esses irmãos se reconhecerão, à semelhança de Jesus dizendo que conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. O Kardec diz que esses irmãos se reconhecerão porque eles se entreajudarão e não viverão às expensas uns dos outros, ou seja, sem exploração de qualquer tipo de quem quer que seja. Olha o que Kardec está dizendo. Ó. Tudo isso está proposto lá em A Gênese. Isso não é pouca coisa, isso não é coisa qualquer. É claro, não. Isso eu acho importante, né? E é daí que ele vai também propor reflexões que eu considero significativas, quando agora no item 14 desse capítulo 18, o Kardec diz, Gênesis, capítulo 18, item 14. Daí a solidariedade de todos por cada um e de cada um por todos. Daí também a fraternidade. Os homens não viverão felizes sobre a terra senão quando esses dois sentimentos entrarem em seus corações e em seus costumes. Ó, a ideia de uma mudança do ponto de vista socio-moral ou ético-moral. Pois então a ele se conformarão suas leis e suas instituições. Ou seja, o Espiritismo vai produzir uma revolução afetiva, né, transformando os corações, mas também efetiva, transformando os costumes. E vai dizer que quando chegarmos a essa condição, né, o papel participativo, ativo, consciente dos envolvidos, ou seja, todos nós, conformarão suas leis e suas instituições, ou seja, exerceremos um papel de alteração política do quadro que temos diante dos olhos.
Então, o Kardec diz: conformarão suas leis e suas instituições. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais, continua Kardec. Dos deveres sociais. De homem a homem, ou seja, num círculo mais estreito, de povo a povo, em sentido mais amplificado. E desses dois sentimentos, bem compreendidos, fecha o Kardec, sairão forçosamente as instituições mais proveitosas ao bem de todos. Olha que importante que o Kardec está dizendo, não? Produzir alterações no ambiente social, num avanço ético, moral e político, com o propósito de se alcançar um nível em que as instituições se apresentem mais proveitosas ao bem-estar de todos. Percebam, isso é muito importante, o que o Kardec está dizendo. Ou seja, não é uma conversa neutra, não é uma conversa de alguém que está absolutamente equidistante de qualquer envolvimento ou indiferente à alteração do quadro que se tem em face das demandas sociais do seu tempo histórico. O Kardec está propondo um papel ativo, e não só ativo, participativo. Participativo. E aí ele diz, agora no item 33, a regeneração da humanidade não tem, portanto, absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais, essa modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos. Tudo bem? Quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então ele está dizendo que o mundo está longe de ser legal. O mundo está distante de ser, né, um mundo agradável, um mundo ainda fraterno. Ainda estamos como que bastante, né, distanciados. Mas é importante que nós formemos, inclusive pela perspectiva de sermos nós outros espíritas, também reencarnacionistas, né? Como aqueles que se ocupam, inclusive, no sentido de produzir gerações futuras em que nós estaremos também de volta nelas, participando. Tudo bem, não? Então, não é a ideia de novos espíritos vindo à Terra. Necessariamente poderemos ser nós mesmos de volta por outras vezes. Por outras vezes. Então, o Kardec diz assim, ó, nem o progresso, aqui é o item 14, nem o progresso individual, nem o progresso geral são jamais estéreis. Ou seja, não só a transformação íntima do indivíduo consigo, quanto o progresso mais coletivizável. Ele aproveita as gerações e as individualidades futuras. Ou seja, estamos preparando uma nova paisagem onde também estaremos sendo convidados a interagir no futuro, né? Que não são outras. Quem são essas individualidades futuras? Diz-nos o Kardec. Que não são outras que as gerações e as individualidades passadas. Ou seja, o futuro que a gente está preparando é para onde também estaremos, porque nós fizemos parte das gerações passadas. Então, as gerações futuras não são outras que não aquelas que já passaram por aqui outras vezes. Só que agora, já mais sensibilizadas sobre as necessidades do mundo e as necessidades de transformação desse mesmo mundo. Então, as gerações e as individualidades futuras, que não são outras que as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. Então, que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou, olha o que o Kardec diz, os antigos espíritos melhorados. O resultado é o mesmo. Desde o instante em que tragam melhores disposições,
é sempre uma renovação. Esse é o item 29. Então, os espíritos de uma geração futura, né, sejam espíritos melhores, ou os antigos espíritos melhorados. É essa a ideia. Então, é importante que a gente entenda a promoção de um ambiente como o nosso é uma promoção de que todos nós participaremos e a promoção da qual todos nós seremos beneficiados. Claro ou não? Então, isso é muito importante e significativo, que entendermos, né, que a responsabilidade é uma responsabilidade não só individual, pessoal, singular, mas é uma disposição e uma responsabilidade coletivizável. Tudo bem? Então, isso é importante. Os homens, agora é o item 27, marcharão sem entraves para o porvir, melhor que lhes está reservado desde aqui embaixo, pelo preço de seus esforços e de sua perseverança. Ó homens, continuou Kardec, refletir que depende de vós apressar o reino de Deus sobre a terra. Ó, depende de nós outros, homens, seres encarnados, né? Apressar o reino de Deus sobre a terra. E aí ele continua: a responsabilidade pesa sobre cada um e ninguém pode se recusar. Ou seja, não tem como, né? Temos de participar com o propósito de construirmos um reino de felicidade aqui na Terra mesmo, e do qual seremos partícipes diretos, seres atuantes, conscientes, o mais possível, né? Digamos assim, antenados, críticos e promotores mesmo de um novo painel, de uma nova paisagem. Isso eu lembro da nota do Allan Kardec na questão 521 de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec diz lá na questão 521, na nota: entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis. Sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Percebe o caráter político e objetivo? Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte, onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais. Então, enquanto não tivermos na disposição de criarmos condições e um contexto favoráveis para que o sentido e o primado de uma solidariedade autêntica, legítima, não tiver sendo efetivamente validada a partir da nossa ativação e ação no mundo, esse ambiente vai continuar tal e qual. Ou seja, ainda sobre a predominância ou a prevalência das paixões daqueles ainda atrasados, né, no apego, na concentração, na exclusão, numa ordem beligerante, instintiva, violenta, em que a crueldade ainda se faça uma pauta de bastante penetração e de perturbação entre nós. Então, eu acho que o Kardec ele faz muita questão de fazer-nos pensar a esse respeito. Precisamos, né, nos colocar contra, visceralmente contrários às leis ainda injustas, contrárias à humanidade, diz o Kardec. Ó. As leis injustas, contrárias à humanidade. Ainda sob a predominância
dos espíritos perturbadores, dos espíritos perturbados ainda num apego injustificado. Tá claro? Eu acho isso tudo muito, muito indicativo e sintomático do que a gente pode com facilidade reconhecer no nosso tempo presente. Ainda temos, né, pessoas que se dizem nossos representantes, mas que ali se encontram em atividades, em funções diretivas, dirigentes, na manutenção e defesa de interesses mesquinhos e particulares, em absoluta anestesia, quando não em muita animosidade, com os requisitos, com as necessidades de um povo, né, que sofre, que passa fome e está vivenciando é, agruras, adversidades ainda muito, muito significativas. Então é muito importante, se temos aqueles ainda dirigentes como nossos representantes, ainda atolados em paixões, serviços, na manutenção de interesses que são avessos aos de uma coletividade que se evidencia no mundo ainda tão injusto quanto o nosso, precisamos, né, criarmos meios e condições de alterarmos esse quadro. Tudo bem até aqui, pessoas? Eu estou aqui citando muito o Kardec e eu acabo não dando vez para que vocês também possam falar. Por favor, fiquem à vontade. Eu estou aqui falando demais e eu posso, né? Eu queria muito que vocês também participassem. Fiquem à vontade. Hein, gente? Tudo certo aí, ó, até aqui? Mesmo? Ninguém tem nada para falar? Alguma pergunta, algum comentário, algum reparo? Fiquem à vontade, por favor. Nada? Não, nós entendemos a sua fala, a sua leitura da Gênese e do Kardec, enfim. Realmente a gente compartilha bastante, se não completamente com isso, pelo menos hoje, né? Hum. Eu acho Mas que é importante a gente. a Fale, pode pergunta falar. é, embora a gente compartilhe e faça a nossa parte, parece que a gente nunca consegue caminhar, né? Porque a coisa não anda muito lentamente. E nós fazemos o que pode, como nós estamos fazendo aqui no NET, ou ao nosso Sim. redor aqui, no nosso meio social, que também não é nada fácil, porque às vezes você está falando uma coisa que a pessoa pensa que você está delirando, ou então está sonhando, ou qualquer Hum, coisa desse tipo, e aí você. Se tivesse uma só pessoa falando que você está delirando, tudo bem, não, você tem 10 contra 2, ou qualquer coisa desse tipo. E aí chega uma isso. hora que você fala, bom, aqui não, sabe, por mais que os argumentos se proliferem, não vão chegar a lugar nenhum. Então, parece que a Não, gente está sempre se esbarrando, né? Ou dando de frente, batendo de uma parede, entendeu? E essa sim. parede é difícil de ser quebrada, você não consegue quebrar essa parede, porque as pessoas parecem não querer enxergar o que deveria ser enxergado, né? Sobretudo É, quando. Ah, não, eu ia dizer, né, essa dificuldade, né, do bem ser tímido, né, ou ser, né, e que faz com que essas ações que muitas vezes individuais, né, não atinjam a coletividade, né? Eu não vejo um movimento se unindo em torno de um tema que possa trazer esta visão social, né? Ou socialista, ou social, sei lá. eu acho que você usou uma palavra muito importante, Sidney, que é a ideia da timidez, né? Os espíritos falam isso, né? Enquanto os bons forem tímidos e os maus audaciosos, os perturbadores, esses acabam produzindo mais barulho e agito e preponderam. Então, a timidez, a tibieza daqueles que estão como que investidos de propósitos transparentes e o mais possível
abarcando a humanidade, né, num sincero propósito de vê-la outra, de vê-la diferente. E isso eu acho que diz muito a respeito do que estamos fazendo com o nosso tempo presente. Ou seja, qual é a qualidade de ser que estamos marcando e produzindo para o mundo? Qual é a nossa qualidade de ser e estar no mundo? Né? De que maneira estamos como que atentos e, ao mesmo tempo, despertos para as demandas de um mundo que nós consideramos aquém do que poderia ser. Muito aquém, aliás. Né? Então, a gente poderia repensar o nosso papel, a nossa ativação, a nossa participação nesse mundo presente, ou seja, com as demandas que estão ali se insinuando o mais das vezes, o tempo todo, para que a gente entenda que essa neutralidade que muita gente propõe, ela é alienante e alienada, ou seja, ela produz abalos muito significativos de indiferença, e o que faz com que nós outros espíritas, às vezes por um equívoco interpretativo, criamos uma via muito estéril de assistencialismo oco. Ou seja, não alteramos estruturas, ficamos produzindo um assistencialismo de enxugar gelo, sem que a gente possa tocar no cerne das transformações de urgência de um mundo como o nosso. Eu acho que é muito importante se entender isso. E eu acho que para se entender isso, no nervo de uma questão que eu acho significativa, e eu queria tocar nesse nervo, eu queria trazer aqui para vocês uma ideia que está posta lá no livro Obras Póstumas, do Kardec. Tem um capítulo de Obras Póstumas, de Allan Kardec, chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Esse capítulo de Obras Póstumas, lá do Kardec, tem um cunho social, político, muito acentuado. É uma reflexão que o Kardec propõe e que, é claro, ele recupera os ideais da Revolução Francesa, né, avesso ao engessamento das monarquias absolutistas, né, do antigo modelinhos do antigo regime, que em 1789 os revolucionários se opuseram, contra as quais os revolucionários se opuseram, e quando ele reativa a ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, os ideais dessa revolução, ele está propondo uma reflexão que é nossa ainda, que ela é muito importante do ponto de vista político, né? Quando a gente fala do ponto de vista político, é muito importante, vamos fazer aqui um parênteses, por que nos deve interessar a um grupo como o NEF uma discussão política, a um NEF? Porque quando você se dedica à filosofia, né, quando nós nos dedicamos à filosofia, né, eu que estudei, né, a filosofia na universidade, a gente vê, tem uma área que se chama filosofia política. Né? Tem os professores que nos falam a respeito de filosofia política. Então, você vai estudar lá a filosofia política presente na República do Platão, a filosofia política presente em Locke, em Leibniz, a filosofia política presente em Spinoza, a filosofia política presente em Maquiavel, em La Boétie, a filosofia política presente em Kant, em Hegel, no Schopenhauer, no Nietzsche. Então, há vários filósofos que se dedicaram a pensar a relação do mundo pela via da polis, a relação do mundo e a participação de nós outros no mundo pela via da polis. E o Kardec, quando ele reativa o lema da Revolução Francesa, dando título a um artigo precioso quanto este, ele está falando fundamentalmente de política moderna, e, portanto, buscando tocar nas feridas das demandas de um tempo que o século XIX desenvolveu com muita profundidade, e de que o Kardec não se fez ausente, e muito menos
é distante. Então, quando você vai lá no texto do Kardec, diz o Kardec, né? Lá no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Vocês estão com o texto aí ou não? Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Poxa, cadê? Cadê o meu? Peraí que tem. Cadê minhas obras póstumas? Ah, tá aqui. Minhas obras póstumas. Tá aqui, ó. Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Só você procurar aqui no índice, a gente acha rapidinho, peraí. Da minha edição da FEB, página 233. 233. Está no capítulo As 5 Alternativas da Humanidade. Isso. Então você vai encontrar lá esse capítulo em que primeiro ele não. recupera, né? Não, é Ele, outra coisa, o Carlos, eu me confundi aqui. o meu está na página 233 dessa edição da FEB aqui, ó, de obras Isso, póstumas. na minha No também. Herculano é 194, da LAC. Ó, 194, da LAC. Ele diz lá assim, ó, considerada do ponto de vista, está no terceiro parágrafo, considerada do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social. Perceba, o Kardec está falando de felicidade social. Então ele está falando de política. Tudo bem? Não. É eudaimonia do ponto de vista coletivo, o bem da polis. É política. Felicidade social. Tem o adjetivo social no Herculano, Miriam? Como é que está no Herculano? Eu estou tentando achar onde você está. Onde se para? Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Considerada do ponto de vista da sua Sim, importância da felicidade social. A para a fraternidade está realização na da primeira felicidade. linha. Isso. A fraternidade está na primeira linha. Então o Kardec está falando de felicidade social. Então ele está falando de uma felicidade em outro mundo ou da Terra mesmo? Ele está falando de política. Tudo bem? Em filosofia política a gente reconhece isso. E aí ele diz, ele continua aqui, ó, ele continua. Ele diz assim, ó, a fraternidade está na primeira linha. Então a primeira coisa é pensar a fraternidade. Ele está discutindo lá a revolução. Sem ela, não poderiam existir a igualdade, nem a liberdade séria. Então, ele está discutindo a igualdade e a liberdade. Só que ele está dizendo que a igualdade e a liberdade são oriundas de uma fraternidade que está vista no topo, ou na primeira linha, como ele diz. E aí ele diz uma coisa importante: a igualdade decorre da fraternidade. E a liberdade é consequência das duas outras. Olha o que ele diz, ó. A igualdade decorre da fraternidade. Decorre. Então a igualdade vem em segundo ponto, você concorda? Se a fraternidade é primeiro ponto, a igualdade é segundo. A igualdade decorre. E a liberdade é consequência das duas outras. Então a liberdade vem em terceiro. Tudo bem, ele está fazendo uma espécie de primazia? De primazia? Então ele está dizendo, ó, dentre essas ideias revolucionárias propostas com o horizonte de se alterar o quadro de um mundo social ainda injusto, violento e excludente, numa gradação ou numa primazia, a fraternidade vem em primeiro, a igualdade decorre da fraternidade, ela vem em segundo. E a liberdade é consequência das duas outras. Então a liberdade é terceira. Tudo bem, gente? Guardar essa ordem. Isso é importante. Agora, o que é legal de pensar isso, né? Por que é importante de pensar isso? Porque essa reflexão, ela é muito significativa com o seguinte propósito. Nós precisamos entender quais seriam as perspectivas políticas que discutiram essas noções e hierarquizaram cada qual a sua maneira. Então, por exemplo, nós temos duas chaves de interpretação do mundo que o século XIX e até hoje, no século XXI, essas duas chaves funcionam fundamentalmente. O liberalismo
e que hoje temos a versão repaginada de um neoliberalismo, que é o viés capitalista. E a outra via é a ideia refletida no século XIX, com a qual o Kardec dialogava, e dialogava muito fortemente. O Kardec vai dialogar com Saint-Simon, Fourier, Owen, tudo bem? Que seriam os socialistas utópicos. E depois vem Marx e Engels, que é a perspectiva socialista. Então temos duas perspectivas no horizonte do Kardec à época dele. O liberalismo capitalista e o socialismo. Ele estava pensando nessas duas coisas, tudo bem, não? Quando nós pensamos nessas duas vias, né, vamos ter que dar conta do seguinte: o que era o liberalismo clássico, né, fundado lá no 18, que chega ao século XIX na época do Kardec? Então, se você pega lá século XVII, XVIII, Locke, Adam Smith, Stuart Mill, tudo bem, gente? Esse liberalismo clássico, ele enfatizava a liberdade individual, que é sobretudo pressuposta como uma liberdade negativa. O que é uma liberdade, segundo os liberais? É uma ausência de coerção, ou seja, forças externas sobre o indivíduo, ausência de coerção. Então, eles pregavam a ideia de que a liberdade individual tem que ser de sobremaneira valorizada, né? Um valor supremo. Então, a ideia de um individualismo extremado, tudo bem? A ideia mesma de um mercado livre, de uma sociedade cada vez mais emancipada de qualquer restrição oriunda do poder estatal. Então, uma sociedade com um Estado mínimo, ou sem, né, um Estado mínimo, 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 em que os direitos civis, a propriedade e a iniciativa privada teriam prioridade. Essa é a ideia liberal. Tá claro, gente? Hein? Então, o individualismo extremo, uma liberdade individual, um valor supremo concedido ao mercado livre, ao livre mercado, e cada vez mais o Estado minimamente participando de toda e qualquer mediação, né? E uma igualdade, eles também pressupõem uma igualdade, os liberais, só que é uma igualdade perante a lei, não perante os resultados. É uma liberdade, é uma igualdade, perdão, formal, meramente formal. Tudo bem? Garantindo oportunidades, mas sem impor uma igualdade material, já que a liberdade que tem primazia, a liberdade que teria um valor supremo. Então, na ideologia liberal, a liberdade viria em primeiro lugar. Então, a liberdade como uma igualdade de oportunidades, garantindo-se as liberdades, né? Teremos correções das desigualdades, mas uma correção modesta e não necessariamente programática. Ele não tem um compromisso com a igualdade. O compromisso é mínimo. O compromisso maior é com a liberdade. Tá claro? Não. Então, para um liberal, a ideia de um sistema justo só é justo quando todos estão vivenciando liberdade, mesmo que os resultados sejam desiguais. Claro ou não? Então, essa é a ideia. Isso é importante. No socialismo, nós vamos encontrar uma outra ideia, né? Vamos pensar lá Marx, vamos pensar as correntes modernas, tá certo ou não? A igualdade material e a justiça social vem em primeiro lugar, não é a liberdade. A liberdade vem depois. Então, por um liberal, a liberdade vem primeiro e as outras, né? A, a, a igualdade e a justiça vêm depois, e se der tempo, porque é a liberdade que vale, que mais importa, é o valor supremo. No caso socialista, no caso da perspectiva socialista, a igualdade e a justiça vêm antes de qualquer coisa, vem antes da liberdade, tem primazia. Tudo bem? A liberdade, os socialistas vão reconceituá-la como uma liberdade não negativa, como os liberais, mas uma liberdade positiva. O que é liberdade positiva? É a promoção de uma igualdade, ou se daria pela via de uma promoção da igualdade, em que todos tivessem recurso
para realizar o seu potencial. Tudo bem, não? Então, a justiça exige, segundo os socialistas, uma correção das desigualdades históricas e econômicas. Uma correção radical das desigualdades históricas e econômicas. Então, para um socialista, não há liberdade real para um trabalhador que vive sob regime de exploração. Tudo bem? Então, a igualdade é pré-condição para a verdadeira liberdade. Então, para a perspectiva socialista, a igualdade e a justiça social se colocam acima da liberdade liberal. Acima da liberdade. Então, o propósito é reduzir as disparidades e garantir condições materiais igualitárias. Tudo bem, não? Ô, Então, isso é Carlos, bastante interessante. Fale, por favor. sou eu. Pois não. Eu queria que você enquadrasse a meritocracia nessa liberalidade. Como é que você A, consegue a meritocracia com a liberdade quando um pode estudar numa grande faculdade e o outro na faculdade da Zona Leste? Quando se fala a respeito de meritocracia no mundo liberal capitalista, na verdade o que se propõe é uma operação falaciosa. Por quê? Quando se supõe a ideia de que somos livres, dá-nos a impressão de que estamos todos partindo de um mesmo lugar, ou seja, que todos teríamos um mesmo ponto de partida. E isso não é verdade. Então, o discurso da meritocracia, que circula, sobretudo em rodas liberais conservadoras, ela, na verdade, ela envolve um movimento que nós chamaríamos de sofista e falacioso. Porque numa sociedade como a nossa, que ela é violentamente desigual, não estamos todos tendo um mesmo horizonte de oportunidades e de acesso. Então, se você pensa alguém, né, se você pensa uma corrida, vamos pensar, né, basicamente uma corrida. Você fala assim, mas todos estamos partindo da mesma linha, né, um ponto. Mas espera aí, não é exatamente o mesmo. O tratamento não é delegado a todos da mesma maneira, ou por igual. Percebe, não? Se você pensar a questão dos atletas postados numa mesma linha, e dali o ponto de partida para se chegar né, a um horizonte que é lá na frente, cruzar a linha de chegada, a gente vai ter que pensar se todos estão partindo sob as mesmas condições, para que a ideia de meritocracia tão propalada fosse efetiva e verdadeira. Então, se você vai pensar um atleta, né, um atleta que está bem nutrido, que tem um tênis muito bem preparado, está bem calçado, tudo bem, não? Que tem um treinamento, já que tem um tempo de ócio para se dedicar e treinar mais vezes para se preparar para aquele desafio. É diferente de um outro atleta de periferia que não está bem alimentado, que tem um calçado todo roto, rasgado, em péssimas condições, que não teve a mesma disponibilidade de tempo de treinar como o outro teve. Então, não estão partindo do mesmo ponto. Um está vivamente mais preparado do que o outro. Então, é óbvio que aquele que vai chegar à frente vai ser aquele que estava sob um regime de maior privilégio. Então, essa ideia de meritocracia, como se todos nós partíssemos do mesmo lugar, não é verdade. A Teresa tocou num ponto, quem são aqueles que, no geral, estão, né, sendo formados nas boas ou grandes universidades públicas do país? No geral, quem entra nessas grandes universidades foram aqueles que se prepararam profundamente para o desafio do vestibular, desde que tiveram um preparo de boas escolas particulares. No geral, os alunos de escola pública minimamente chegam. Então, isso é injusto, isso é desigual. Isso não é uma ideia de liberdade em que todos estejamos sob as mesmas condições. Percebe ou não? E eu falo isso por duas vias, por duas óticas. Primeiro, sou professor de cursinho, então eu vejo que os estudantes que estão ali pagando um cursinho, né,
no geral, têm boas condições para poderem. Pessoas pobres não teriam como estarem ali para se prepararem para as boas universidades. Como professor de escola particular, de boas escolas particulares, são aqueles que são mais preparados em função do desafio do vestibular. Que realidade que não é minimamente semelhante em uma escola pública de periferia. Então, é óbvio que quem vai chegar à Universidade de São Paulo é um filtro muito concentrado de gente que concentra uma renda mais destacável do que aquele que se encontra no bairro periférico. Então, você percebe que a conversa de meritocracia ela é bastante problemática, para não dizê-la sofista, falaciosa. Então, esse é um cuidado que eu acho que a gente precisa pensar com muita precaução. Tá claro ou não? E eu falo isso porque, além de ser um professor de escola particular, além de ser um professor de cursinho, eu cheguei à Universidade de São Paulo e pude ver quem é que chega ali também. Quem é que chega ali não é um filtro muito poderoso. Tudo bem, não? É gente que poderia estar pagando uma universidade particular, mas que, obviamente, em função, né, de terem uma formação de ensino médio mais substancial, alcançou a vaga, e o outro que não teve minimamente as mesmas possibilidades, oportunidades e condições, não pôde sequer passar na porta. Tá claro ou não? Então, o meu caso ali era uma exceção, e a exceção não faz a regra, a exceção confirma a regra. Isso é muito importante de ser dito. Então, era uma exceção. Eu acho que uns poucos de periferia ali era eu. Né? A maioria não, a maioria era tudo ali bem estabelecido, numa formação invejável. O Gabriel levantou a mão. Gabriel, por favor. Opa, dois assuntos aí, Carlos. Esse da meritocracia realmente é uma falácia atual, né? Infelizmente, como é que você vai falar para um motoqueiro que entrega comida pelo iFood e por outras operadoras que ele tem que batalhar para caramba para ele vencer na vida? Sendo que o filho da elite está estudando na Suíça, está estudando violão, está estudando inglês, espanhol, está estudando engenharia lá fora, e aí na hora de arrumar um emprego, quem é que vai ser destacado? Né? Então, isso é uma grande falácia, esse negócio da meritocracia é uma grande falácia. É claro que tem pontos fora da curva, né? Alguém vai falar, não, mas uma menina de uma favela da periferia de Pernambuco ou de São Paulo se destacou e hoje ela é gerente na ONU. Isso vai acontecer mesmo, pelo esforço, pelos fatores que a família contribuiu, pela vontade própria daquele ser. Mas no cômputo geral, na média geral, isso aí não acontece. É bem diferente mesmo. É uma grande falácia esse assunto da meritocracia. Quem consegue, consegue, quem não consegue, vai ser usado pelo sistema como mão de obra barata e acabou. É isso, né, que eu penso. Outra coisa, Carlos, nossa, eu percebo nas suas aulas a sua vontade, né, e é uma pauta muito válida e importante, destacando os aspectos do lado social e político da doutrina, né, e destacando não só o lado individual, mas coletivo, né, que nós devemos atuar na sociedade. Salientando os compromissos, né, dos espíritas, né, na sociedade onde vivemos, né? As experiências de mudanças na sociedade, né, aquelas experiências mais, vamos dizer assim, mais leves ou muito mais revolucionárias, né, algumas sangrentas, né, na história, para tentar sair de um ambiente autoritário até chegar a um democrático, elas devem ser contínuas, porque isso dá afinamento para o aprendizado do homem político na sociedade. Nós, espíritas, não devemos eu penso assim, né, claro, não sei como o pessoal pensa, nós não devemos nos assustar com esses movimentos revolucionários que tem na história ou que se tiver atualmente, né? É, porque isso até a doutrina espírita prevê, né, os escândalos, né, que acontecem na sociedade, né? Agora, não é fácil, viu? Mesmo você destacando esse lado politizado dentro da doutrina, e
seja no ambiente coletivo ou seja no individual, a gente olhando a história, a gente percebe que o homem se aquieta com o que está errado, né? A gente tem exemplos na história de Martin Luther King e muitos outros, a gente poderia falar um monte, né? E você vê o que, que vira a sociedade depois, né? Ela se retroage, ela se sucumbe nos valores que não são esses da igualdade, da fraternidade, da liberdade, né? O homem ele se entrega ao sistema, né? Por falta de consciência política, por falta de educação mais clara, né? Ele e as condições que o capitalismo coloca, né? Que é as condições do sucesso, da competição e do dinheiro, faz com que o homem se entregue a esses valores, né? O capitalismo é muito eficiente nessa ideologia do dinheiro, do poder e do sucesso de cada um, né? Isso faz com que a pessoa nunca olhe o lado coletivo, o lado do outro, se olhe para si, olhe só para si de forma individualista, do sucesso e da fama que ela pode ter. Então eu vejo, assim, sabe, que esse lado libertário, conservador do poder estabelecido está sempre indo contra esse lado mais consciente e revolucionário do homem, né? Isso é uma realidade que a gente vê na história. E os avanços que nós tivemos na sociedade, né? Senão nós estaríamos até hoje trabalhando 18 horas por dia, crianças, mulheres e homens, que nem era na Hum. Revolução Industrial. Os avanços foram sangrentos e hoje a gente tem direitos mais evoluídos em relação àquela época. Mesmo assim, você vê como é que está a sociedade hoje, né? A precarização do trabalho está voltando, né? A Sim. CLT, por exemplo, hoje eu tenho uma casa, e tenho alguns bens, porque eu trabalhei alguns anos numa empresa séria, boa, com CLT. O que está acontecendo hoje na sociedade? O jovem precisa se virar para comer e para pôr uma roupinha sem CLT. A direita está Sim. conseguindo, né, essa direita liberal que você bem lembrou aí, está conseguindo provar para a sociedade da sua forma ideológica que ele tem que ser um grande empreendedor por merecimento, por mérito. E isso aí não Sim. vai levar a nada, vai levar a uma escravidão moderna, digital, que está acontecendo, né? Então, assim, só para terminar, estou querendo dizer o seguinte: claro que os espíritas devem contribuir para essas mudanças, devem refinar os seus sentidos mais solidários e caridosos com consciência política, orientando, sugerindo e participando. Mas ele tem que ter consciência que ele vai enfrentar um sistema ferrenho contrário a isso. Infelizmente. A sua pauta, Carlos, nossa, ela é nobre, né? Nós não podemos ser ausentes e neutros, como você fala, né? O espiritismo não está aí só para ficar lendo, como é que chama? Catecismo. Não é esse o papel do espiritismo, né? Só que, infelizmente, a gente vê até os nossos líderes aqui do Brasil caminhando por esse lado aí, né? É muito difícil. É Sim. um processo paulatino, é um processo de refinamento, onde o homem tem que ter consciência paulatina disso. Uma das saídas seria a educação, né? Mas você vê o que acontece com a educação. Aqui no Brasil, aqui nós estamos num estágio onde estão proibindo filosofia, sociologia e psicologia na escola, né? Sim. Mas assim, eu entendo a sua proposta, Carlos. Nós espíritas não podemos ser neutros nisso daí. É muito bom o aspecto que você É, está levantando. eu acho que essa discussão ela é importante exatamente porque o que eu quero propor fundamentalmente num encontro como esse é de pensar que o Kardec está sendo pouco visto por esse prisma, como se ele nem existisse. Sabe, não? Quando a gente encontra um Leon Denis, que escreve um texto chamado Socialismo e Espiritismo, quando encontramos um Humberto Mariotti, um Eugênio Lavigne, quando encontramos um Herculano Pires, todos esses intelectuais críticos importantes para pensar essas questões mais politizadas e conscientes de mundo, elas se fazem quase que, né, absolutamente esterilizadas, quando não invisibilizadas,
no movimento espírita como o nosso. Uma coisa é importante, nós precisamos discutir uma reflexão política dentro do espiritismo, não uma reflexão partidária. Aqui não se defende um espectro político partidário de qualquer tipo, mas não quer dizer que o espiritismo não tenha uma noção e uma visão política sobre o mundo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, eu acho que é Verdade. significativo se entender isso. Eu, Com eu, muita... Fale. não, você tocou num ponto interessante. Eu, por exemplo, com as minhas observações, minhas ideias, conversando com amigos da faculdade, conversando com amigos de serviço e família, do jeito que eu falo aqui com você é o jeito que eu falo com eles, né? Aqui com o grupo, né? E fica todo mundo pensando que eu sou partidário de alguma coisa. Eu não quero ser partidário de nada, né? Mas eu quero é contribuir na medida que eu posso, né? Ser partidário, pronto, você já segmentou uma necessidade que você pode ir para outro caminho errado, e não esse caminho mais universalista da igualdade, da fraternidade e da liberdade, né? Ser partidário, você tem que participar de coisas que nem sempre estão no campo da moralidade e da ética. Então, para mim, partidário não me interessa, mas me interessa esse espírita mais engajado, mais contribuidor, né? Isso é para mim, eu estou plenamente, como é que chama, alinhado ao que você fala, é o que você pensa também. Olha, o Gabriel, eu penso que a gente tem que ter cuidado de pensar essa abordagem, sobretudo nos ambientes espíritas, por quê? Eu tenho uma posição político-partidária, uma posição pessoal e está claro, né? Eu tenho essa posição, só que no momento de uma atividade espírita, o que menos interessa é a opinião pessoal do Carlos. Então, a palestra aqui não é o pensamento de Carlos. Eu quero pensar o que o Kardec está dizendo. Tenho minha posição? Tenho. Defendo essa posição? Defendo. Tenho um matiz de reflexão sociopolítica ou filosófico-política? Tenho. Mas não é essa a questão que está em debate. E não deveria ser na casa espírita. O que eu quero saber na casa espírita é o que o Kardec disse a respeito dessas tantas coisas políticas a respeito do mundo do século XIX que ele tinha em face de si. É isso que me interessa, já que é uma casa espírita, o pensamento de Kardec deve sobrepairar ou prevalecer, para que possamos refletir com a ideia de apoiar ou recusar o que venha de Kardec, que ninguém aqui é obrigado também a aplaudir o Kardec em tudo que ele diz. Ele não é lido como Bíblia. A gente não está aqui para validar indistinta e tacitamente tudo que venha dele. Não, a gente vai estabelecer passar tudo pelo crivo crítico. Isso é importante. Mas é importante se entender o que está dado lá, e como está dado lá. Como eu disse, na pauta liberal, a liberdade vem em primeiro lugar. E a igualdade e a justiça vêm depois. São reflexos, são efeitos, são consequências. Então, primeiro ponto é a primazia da liberdade. Tudo bem, não? A primazia da liberdade. E a liberdade é como um bem supremo, como um bem máximo, como o horizonte máximo pretendido. No caso do socialismo, diferente do liberalismo, a igualdade e a justiça social vêm em primeiro lugar, como base para uma liberdade real, como uma base para uma liberdade real. Então, isso é importante. A visão liberal coloca a liberdade acima de tudo. A visão socialista ou social coloca a igualdade e a justiça primeiro e a liberdade no final. Então, inverte-se o polo. Tá claro isso ou não? Isso é importante. E aí você vai em Kardec. Como é que está em Kardec? Em Kardec está exatamente segundo a perspectiva socialista. Então, o que está acontecendo lá em Kardec? Primeiro, a fraternidade, a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é última, é consequência. Então, não dá para dizer que o espiritismo seja liberal aqui. Porque ele está fazendo o polo contrário ao liberalismo capitalista. Tudo bem, gente? Tá claro isso?
E aí ele continua, o Kardec, para dizer que a liberdade, diz o Kardec, é filha da fraternidade e da igualdade. A liberdade é filha. Então, a liberdade e a igualdade, a fraternidade e a igualdade vem primeiro. A liberdade é filha. Deu para entender, não? Então, não é liberal. O Espiritismo não tem esse viés liberal, capitalista. Então, eu acabei de explicar qual é o viés liberal capitalista. A liberdade é em primeiro lugar. E o resto, se der tempo. Se der tempo, inclusive. Hein? Não é nem prioridade. Está longe de ser prioridade, igualdade e justiça para o liberal capitalista. Não. É a liberdade a qualquer custo. E o social, o viés socialista propõe a igualdade e a justiça. Tudo bem, gente? E é exatamente o que o Kardec diz. O Kardec diz a mesma coisa. A liberdade de Sémulo é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal, plano dos direitos. Claro, não. É imprescritível que toda criatura humana, desde o selvagem até a civilizada, os homens vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça e não procurarão causar danos uns aos outros e nada por conseguinte terão que temer uns aos outros. Então, o Kardec está dizendo aqui, fundamentalmente, a igualdade, a justiça tem primazia sobre a liberdade. Então, o que o Kardec está dizendo é socialista. Chore-se, né, com um barulho desse. Mas é importante se dizer. O que o Kardec está propondo não deixa dúvidas. Então, na discussão que estava dada no século XIX entre liberalismo e viés socialista, a ordem de prioridades do socialista e do liberal, o Kardec está na ordem socialista. É o que está dito lá. Quando você vai ao Livro dos Espíritos, na questão 783, segue sempre a marcha progressiva e lento aperfeiçoamento da humanidade, questão 783. E aí, ao progresso regular e lento, respondem os Espíritos, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, quando o povo não progride, circunstâncias vêm de tempos a tempos como um abalo físico ou moral que o transforma. Então, o que o Espiritismo está dizendo aqui? Vamos traduzir em poucas palavras? Quando o sujeito não se transforma, ou seja, ele é conservador, ele quer permanecer tal e qual, a perspectiva conservadora diz isso, o mundo está legal e deixa tudo como está. Então, quando o ser humano estaciona, os espíritos responderam a Kardec, abalos vêm de tempos a tempos, com o propósito de, nesses abalos, produzir o que? Um abalo físico ou moral, que o transforma. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Aliás, eu não vou traduzir o que os espíritos estão dizendo aqui, eu vou traduzir o que o Kardec diz a respeito. Na nota dessa questão, Anatólio, dá uma olhada nisso. Na nota dessa questão, o Kardec comenta o que os espíritos acabaram de dizer. Deus sujeita os seres humanos de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, o espiritismo não é conservador, na minha palavra. E aí vem o Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Olha o verbo, conservar-se. Não dá para ser conservador indefinidamente na ignorância. Porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui. A politização se dá pela instrução, pela educação. Kardec era um pedagogo. Ele se instrui pela força das coisas. E aí vem, olha o que o Kardec diz. Aspas para Kardec, para não dizer que eu estou interpretando, tá? Aspas para Kardec. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais,
se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. O que o Kardec está propondo? Revolução social. Precisamos mudar a sociedade. Não dá para ser conservador. Conservador é manter-se estacionado no atraso. É o que Kardec está dizendo. Então ele está dizendo, as revoluções tanto morais quanto sociais vão se infiltrando a pouco e pouco, e rompem subitamente, e produzem o desmoronamento do carunchoso, do velho, do podre edifício do passado. Então, qual é a hipótese? Destruir essa ideia conservadora de manutenção do status quo. Que o mundo está legal? Não. O mundo é violento? É. O mundo é injusto? É. O mundo é excludente? É. O mundo é perverso? É. Isso tudo precisa ser alterado, precisa ser mudado. Então, quem diz que tudo está legal e mantém tal como está, é conservador. E ser conservador é signo de atraso. É fundamental que revoluções, tanto morais quanto sociais, possam destruir o carunchoso edifício do passado. Desmoronar o carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, o Kardec não pode ser visto como um neutro conservador. O Kardec está propondo ideias revolucionárias. Ai, mas eu não concordo com essas coisas. Somos livres para discordar, inclusive, do Kardec. Eu não concordo com o Kardec. Fica à vontade. Mas, numa casa espírita, a gente precisa dizer o que o Kardec disse. Interpretar o que o Kardec está dizendo. E isso aparece quando, Miriam? Em palestra espírita. Quando é que essa questão já foi lida? Eu nunca vi essa questão sendo lida numa palestra espírita. Nunca. Ai, causa desconforto. Causa desconforto para quem? A não ser que você seja um conservador. Aí, ok, você vai se sentir desconfortável. E quem agora achar que o mundo está longe de ser legal, como é o meu caso, eu vou achar essa questão bastante interessante. E eu vou concordar com ela. O Kardec está dizendo que o mundo não está legal, ele precisa ser mudado. Quem ainda insiste nesse modelo está sendo conservador. E, obviamente, abalos, tanto físicos quanto morais, vão produzir revoluções morais e sociais para se destruir esse carunchoso edifício do passado, porque não atendem mais às necessidades novas e às novas aspirações. Ou seja, o mundo está gritando. Numa sociedade em que a gente vê pessoas passando fome e a gente aplaudir, achar que tudo bem, se o fulano está na calçada pedindo comida porque ele não fez por merecer, esse discurso de meritocracia, desculpa, não dá. Isso não está no Livro dos Espíritos, isso não está em Kardec. O Kardec está dizendo outra coisa. Os espíritos estão dizendo outra coisa. Então é muito importante que a gente entenda isso. Que o espiritismo, ele tem uma vocação. E qual é a vocação espírita? Né? Então, se a gente pensa lá a vocação espírita, o Kardec, né, lá na Revista Espírita, mantendo diálogos, né, com socialistas, Fourier, Saint-Simon, que propunham, né, cada um qual propunham transformações importantes e significativas na sociedade do seu tempo. Então, o espiritismo surge nessa vanguarda, aliada às ideias progressistas desses socialistas que estavam ali. Os socialistas estavam, à época, defendendo feminismo, haver só o discurso hierárquico e dogmático das igrejas, estava defendendo a homeopatia, estava defendendo liberdade da mulher, estava defendendo, sabe, a emancipação e direitos iguais e acessíveis à maioria, à coletividade. Essas pautas socialistas são pautas kardecistas. O Kardec assimila isso de lá. É claro ou não? O Kardec vai criticar os dogmas e os privilégios religiosos, vai se invectivar contra as estruturas eclesiásticas tradicionais. Então, o Kardec era avesso.
Ele está propondo uma revolução, tanto moral quanto social. Então, ele vai dizer, por exemplo, na questão 799, que a desigualdade social decorre do egoísmo humano e não dos desígnios divinos, exigindo, portanto, uma ação humana para a superação dessas desigualdades. Que é discurso mais político do que isso? E é um discurso que não é liberal. É um discurso que está propondo, antes da liberdade, está propondo a igualdade e a justiça. Então, isso é importante ser dito. Claro, não. O Espiritismo tem um compromisso com a ciência e, portanto, não dá para ser negacionista. E nós vamos encontrar hoje espíritas negacionistas, numa mentalidade conservadora medieval. Na época da pandemia, vocês viram espíritas, inclusive nomeados, sabe, de grande penetração na sociedade, no movimento espírita brasileiro, pregando contra a vacina. Sabe, pregando coisas que você vê em tiozinho do Zap dizendo, sem base nenhuma. Então não dá para você ser contra a ciência espírita e ciência tem que se dar as mãos. A gente não pode ser negacionista. A gente tem que propor, fundamentalmente, uma abertura de diálogo cada vez mais fértil, proativo, com os avanços das ciências. Com os avanços da ciência. Por isso que você vê, por exemplo, um Eurípides Barçanufo, na época dele, promovendo a educação, abrindo escolas, Anália Franco, hein? Em que eles estão incluindo negros, mulheres, pobres, todo mundo. E na época isso era uma proposta absolutamente fora da caixinha. Né? O Eurípides, a Anália Franco, o que eles fizeram foi algo absolutamente fora de série. Isso é muito importante ser dito. Então, essa pauta de justiça, essa pauta de igualdade, que está dada, né, na base de um Kardec autêntico, de um Kardec que estava antenado a essas coisas, não pode ser negligenciado. E é o que, infelizmente, acontece. A gente vê essa negligência, quando não essa má vontade de se estudar o Kardec, e esse Kardec que está dado nas Leis Morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, e que, no geral, pouco se fala, e que, no geral, pouco se diz. Percebe ou não? Então, é muito importante se entender que o Kardec ele vai, fundamentalmente, dizer isso. Né? Em Obras Póstumas, ele diz lá, nesse mesmo capítulo, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. Olha como é anticapitalista. É anticapitalista, antiliberal. Então, destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. E todas as causas que entretêm e desenvolvem o egoísmo e o orgulho, esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, que se sugam, por assim dizer, com o leite e que se aspiram por todos os poros na atmosfera social. Deu para entender, não? Então não tem como não discutir isso. Um grupo de filosofia espírita não pode se distanciar da filosofia política que o Kardec tá propondo. E que, no geral, ninguém fala. Às vezes eu e alguns poucos amigos espíritas, a gente se sente meio, sabe, pregando no deserto. A gente está falando, sabe, raramente se diz isso, ou quase nunca se diz isso. Né? Então é muito importante a gente entender que o Kardec ele não é um qualquer. O Kardec não é um intelectual, sabe, que está fazendo turismo no plano do pensamento, da inteligência crítica, do qual ele se faz um lídimo representante do século XIX, antenado com as demandas e questões do seu próprio tempo histórico. Ele é um intelectual que está ativo, que estava vivamente
digamos assim, lendo o seu mundo, a sua experiência sociopolítica. E que, no geral, hoje em dia, não se diz mais. Entramos num campo, né, de um espiritismo vivamente conservador, perturbadoramente conservador, e que não tem Kardec nada com isso. Esse Pessoas mundo que são pessoas que se utilizam do espiritismo e não vivenciam o espiritismo. é Então, muito é triste. muito superficial, não entendem, não estudam e se aproveitam pensando que e quem ouve entende menos ainda. Esse que é o problema. Então, Não, é triste. entende menos ainda. E aí forma essa turma que estão se utilizando de Kardec de uma maneira equivocada, entendeu? E tem muita gente que entra nessa porque está aí, está no ar, né? Esse conservadorismo está no ar, ele está permeando tudo, tanto aqui dentro como lá fora, né? Ele está permeando tudo e é uma onda porque aquele que tem o nome ou que tem a facilidade da oratória vai convencer aquele que não tem estudo, não tem instrução nenhuma. Até quem tem instrução, né, Miriam? A gente Então, vê mas é uma pessoas instrução que não é instrução, no meu entendimento. Não, você Sim, pode ser instruído numa faculdade, mas você não é instruído no espiritismo, entendeu? Porque quem for instruído no espiritismo, estuda o espiritismo realmente como a gente pretende e tenta fazer, vai começar a entender que não é bem do lado conservador. Muito pelo contrário, não tem nada de sim. conservador. É É. uma coisa que caminha para frente, porque tem que caminhar para frente pela lei do próprio progresso. Agora, tem muita gente que não vê essas coisas. Não vê, não tem quem ilumine, não tem quem converse, não consegue trocar ideia. Se vai trocar ideia e troca ideia com uma pessoa equivocada. Eu fui num congresso esse final de semana, do feriado aí. Um cara que tem nome e tudo, vai dizer lá para, sei lá, eu quantas mil pessoas que fosse, que não tem nada a ver com a nossa coisa aqui, mas vai me dizer que depois que o espírito, quando fica puro, não tem mais perispírito. Eu falei, bom, ele está falando para quem? Não tem nada a ver com política, tá certo? Mas Sim. eu não posso afirmar uma coisa dessa. É uma coisa que não se pode afirmar em relação ao espiritismo, mesmo porque o Kardec fala ao contrário, né, dentro da doutrina. Mas para você ver, ele está falando para 2.000 pessoas que tem, sei lá, eu quantos livros escritos a respeito, e ele me solta uma dessa. Eu falei, gente, não dá, sabe? Não E no final é consigo. aplaudido. E é aplaudido, foi É aplaudido em pé aplaudido. no fim da sua palestra. Essa foi uma das abobrinhas que ele falou. Falou outras Sim. várias tantas, né? Entrou físico-quântica no meio, com as coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, mas foi super aplaudido. Eu falei, onde que está o espiritismo? E Kardec não entrou. Sim. Entrou tudo, menos Kardec, entendeu? E você está lidando com esse tipo de público. Você não É. está lidando com um público que está estudando o espiritismo, que está tentando fazer vivenciar o espiritismo nas pessoas, na consciência de cada um. Não, você está lidando com pessoas que não estão entendendo nada do espiritismo. Nada. Estão botando a opinião Infelizmente. própria com um assunto que não tem nada a ver com o espiritismo, mas estão, entre aspas, lá dizendo-se que são espíritas. E não E são. se Não, bobear, Miriam, e se bobear, quem talvez nos ouça falando dessas coisas aqui vai dizer que o que estamos dizendo aqui não tem nada a ver com o espiritismo, você pois acredita? é por isso que eu estou falando para você, nós é que estamos errados, estamos O que vocês estão interpretando, dizendo aqui não tem nada a ver. Você não percebe tem que eu nada a estou ver. citando Kardec do início ao fim. É só Sim, Kardec que a gente está citando. E é capaz de aparecer gente e falar assim, isso não tem nada a ver com o espiritismo que vocês estão fazendo. Eu falo, realmente, o Kardec está com um grande problema e a gente não soube interpretar o que o Kardec propôs, mas infelizmente é isso. é isso que Então acontece, é o que a gente infelizmente. tende a fazer num encontro como esse, em vários outros encontros, é gritar para que Kardec apareça, para que ele fale, ó, o que Kardec está dizendo. Estão dizendo que o Kardec não fala sobre? Ó, tá aqui, fala sobre sim.
Ah, não, ele ficou equidistante ou neutro. Não ficou nem equidistante nem neutro. Ele falou mesmo. Botou os pingos Não, ele dos falou is aquilo que mesmo. ele acreditou e aquilo que ele aprendeu com os próprios Hum, espíritos, Sim. né? E isso que e é o que ele, acredito eu, que é o que ele vivenciava, Hum, né? Porque os discursos que ele faz, se ele não vivenciasse, não poderia ser feito daquela forma, não teria como, hum. né? Seria muita, muita coisa, não sei. Mas, enfim, ele vivenciou aquilo. E o problema é vivenciar o espiritismo dentro das suas leis, dos seus princípios, e as pessoas não vivenciam. É difícil? Não, é trabalhoso, porque exige É. esforço, né? Não é difícil. Todo mundo entende amar ao próximo como a si mesmo, mas é difícil, trabalhoso fazer. Mas todo mundo entende o que é. Não é Hum. difícil de entender, né? O problema é vivenciar a coisa, porque ele é trabalhoso. E as pessoas não estão afim de ter esse trabalho. É muito mais fácil você pensar de outro modo. Que aí eu não tenho trabalho, eu saio, vou para outro lugar, falo, tá bom, não preciso fazer mais nada, né? Vou É verdade. deixar que a vida me leve, não vou resolver levar a minha vida, vou deixar que a vida me leve, Mas é isso mesmo. não é? Gente, É, obrigado de novo. Obrigado, Fale, Gabriel. Obrigada, Carlos. Carlos. Eu queria só fazer uma pergunta aí, o Carlos, por favor. O, o, o Leon Denis, ele assume que ele é socialista nas suas obras, né? O Hum. Kardec você sabe se leu algum depoimento do Kardec, ele dizendo literalmente que ele era socialista, não? Nós vamos encontrar interlocuções com Kardec a respeito das ideias socialistas. Você vai encontrar ele na Revista Espírita, por exemplo, Hum, ele vai dizer que um socialista da época, ele é um precursor do espiritismo. Ou seja, os uhum, socialistas foram precursores do espiritismo, isso ele vai dizer. Você vai encontrar várias ideias do Kardec alinhadas, como eu disse agora, por exemplo, a noção da igualdade, da justiça na frente da liberdade, essa é uma ideia socialista. Você vai encontrar uhum, na questão das revoluções morais quanto revoluções sociais que eu acabei de ler, é uma ideia socialista. Você vai encontrar a uhum, pauta da emancipação feminina, ideia socialista. Você vai encontrar a homeopatia da época também era uma ideia, quem partilhava e divulgava as ideias eram socialistas. Você vai encontrar a, a defesa das classes exploradas e uma crítica das classes dominantes. Essa ideia que o Kardec faz está na pauta socialista. Você vai encontrar um discurso contra a escravidão, quem, no geral, se orientava por uma causa abolicionista, costumava ter um verso socialista. Então, o Espiritismo tem vários pontos de contato com a perspectivação socialista. Tudo bem? O Kardec talvez ele fosse um pouco refratário a uma noção de um de um socialismo mais violento. Ele era um socialista mais próximo dos utópicos, de transformação gradual, lenta, não radical, como Marx propôs. Então, como Marx propôs, ele não chega. Mas há vários aspectos propostos pelo Espiritismo em Kardec estão. Leia o terceiro discurso que consta lá na Viagem Espírita de 1862, o Kardec falando com os trabalhadores de Bordeaux. Ele está falando lá para a classe trabalhadora e a reflexão é de um matiz, de um vínculo, né, de vínculos, inclusive, fortemente socialistas. Então, era um social não socialista, né, Carlos? Porque em alguns pontos, mesmo no Livro dos Espíritos, você tem lá a colocação que se você dividisse igualmente para todos, né, não haveria o progresso, não haveria o desenvolvimento, então, essa é uma né? ideia socialista. Essa é uma Sim, ideia sim, socialista. Essa é uma ideia, essa questão de igualdade absoluta que os espíritos se opõem, o Marx também falava algo próximo disso. Não existe essa ideia de igualdade absoluta. Isso aí é uma invenção que os liberais inventaram contra os socialistas. Essa sim. ideia de uma igualdade absoluta, não. Mas uma sociedade justa e equânime, o Marx propôs,
E o Espiritismo também afiança isso. Essa ideia E de se a nós igualdade tivesse, absoluta é utópica nesse sentido. E os socialistas também diziam coisas próximas disso, se nós tá tivéssemos bem? mantido esta ideia, provavelmente tão, tão excludente, não fosse tão excludente a Kardec, talvez não tivéssemos no Brasil o tamanho que a doutrina tem hoje, né? Por isso dos vários, né, dos vários espiritismos, né, das várias doutrinas espíritas no Brasil, Sim. porque seria que é a história, né? A doutrina espírita será a religião do futuro? Não, né? Mas ela estará nas religiões do futuro. E Então, na quer dizer, reforma das instituições, os as espíritos dizem reformas, muito a Kardec. isso, O espiritismo estará penetrando no papel participativo e ativo nas reformas das instituições e das leis do mundo. Então, isso é muito importante também que se entenda. Percebe, não? Então, precisamos agir nessa direção. Agir nessa direção é dar exequibilidade a esse projeto. Agora, ao mesmo tempo, você disse uma outra coisa que é importante. Isso faz com que a gente também pense o seguinte: o que os outros espíritas conservadores estão propondo não invalida a maneira de ser espírita deles. Aqui não está aqui ninguém reivindicando exclusividade de interpretação espírita, não. é isso aí, é isso aí. Eles são espíritas do mesmo jeito. Acreditam em reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade, acreditam em Deus. Os pontos básicos é o que faz um espírita. Então, eles são Sim. espíritas. Ah, eles não estão afinados com Kardec em totum. Isso não. Há discrepâncias. Tudo bem? Não estão afinados com Kardec em totum, há discrepâncias. Mas isso ainda assim não os faz ausentes do espiritismo. É o movimento espírita nas suas variantes. Então, há quem Isso aí. seja chiquista, há quem seja ramaticista, há quem seja Divaldistas, harmoniano divaldista. Harmoniano, eu isso aí. quero dizer, o Edgar Armon. Você vai, nós vamos encontrar. São vertentes espíritas? São. E eu faço questão de, na minha fala, defender a vertente kardecista. A minha vertente é a kardecista. Então, claro que aí, nesse sentido, eu tenho de guardar discordâncias de quem pensa em outras direções, mas sem a ideia de que o meu pensamento é Sem espírita e o deixar outro de não. respeitar as outras O outro visões pensa diferente, que ele tem direito. trazem. É isso aí, Percebe ou não? concordo. O outro tem direito de pensar diferente de mim. De pensar diferente de Kardec, eu também posso discordar do Kardec, ok. Só que é muito importante que se diga isso. O outro também é espírita. O outro também é espírita. Ele tem as mesmas pautas de apreciação e de conteúdo, só que com vários aspectos que são um tanto diversos daquilo que o Kardec propôs. Eu, particularmente, tendo a me pautar preferencialmente naquilo que o Kardec, mesmo porque eu acho que o Kardec produziu ainda continua bastante pertinente. Ele no futuro vai ser substituído, o Kardec? Eu acho que vai. Provavelmente. No futuro vai. Nós vamos nos desenvolver em outras nuances, em outras perspectivas, e que a coisa vai ser alterada. Vai. E é bom que seja. Eu não estou dizendo que seja ruim. É bom que seja. Mas ainda hoje ele é o que melhor se produziu a respeito de reflexão espírita. Então, ainda hoje eu continuo com ele. Tudo bem, não? Predominantemente, não exclusivamente. Predominantemente ainda continuo com ele. Gente, obrigado. Desculpa qualquer Obrigado coisa. você, Carlos. É, Foi muito bom. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite, Hasta la vista. crianças. Até, obrigado, Então, valeu. Até. cuidem-se. Tchau, tchau. Bom futebol, tem campeonato É mundial. verdade, daqui a pouco tem futebol. Boa noite. Beijo Boa para noite. todos. Beijo a todos. Beijo, Obrigado, até. tchau, 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 gente. Tchau.